Crase. Para ter crase, precisa ter preposição. Só uso crase com palavras femininas. Olá, meus queridos alunos, tudo bom com vocês? Hoje nós vamos entrar num assunto que muita gente fala. Ai, crase, que coisa difícil. Que bicho de 7 cabeças, né? Todo mundo quando ouve falar em crase fica meio apavorado, meio receoso. Esqueçam isso. Hoje eu vou ensinar como se usa a crase de uma maneira muito simples, de uma maneira muito fácil que vocês não vão esquecer, ok? Então, vamos lá. O assunto de hoje é crase. Quando você abre uma gramática e aí você se depara com um conceito de crase, tem um texto enorme, né? Um conceito enorme. Os gramáticos têm o costume de enfeitar, né? Entre aspas, o pavão, né? E esse pavão acaba ficando um monstro, né? Em que a gente fala, meu Deus, professora Cássia falou que este assunto é fácil. Olha aqui este conceito. Crase é a fusão de duas vogais iguais, onde uma é preposição, onde o outro A é um artigo, e também tem relação com os pronomes, aquele, aquilo. Esqueçam isso. Hoje eu vou ensinar para vocês uma maneira muito fácil de usar a crase. Vocês precisam ter em mente dois segmentos. Vocês precisam ter em mente que, para ter crase, tem que ter preposição. Depois, fechou? Depois, só uso crase com palavras femininas. Pronto, já defini para vocês o que é crase, né? O monstro ficou pequenininho já. Então é isso. O que é que você precisa saber da crase? Você precisa saber esses dois conceitos. Só isso. Para ter crase tem que ter preposição. Só uso crase com palavras femininas. Olha só. Aqui eu tenho um esqueminha da crase. A crase nada mais é do que a fusão, né, da preposição a mais o artigo definido a. A presença de dois as, como eu não posso escrever dois as na oração porque fica feio esteticamente, inclusive, eu faço o quê? Eu faço a fusão desses dois as, um preposição e o outro artigo, e sinalizo aqui com o acento grave, que é o sinalizador da crase, né? Então é isso. A crase, ela é feita de uma preposição, ela é feita de uma preposição mais um artigo feminino. Preposição, artigo, isto me dá a crase, ok? Vocês têm que saber também 3 situações da crase. Nós vamos sempre estudar essas 3 situações da crase. Quais são essas situações? Sempre o quê? Sempre o quê? Sempre eu uso a crase. Facultativa, ou seja, quando a crase é opcional, pode ser colocada ou não. E eu também vou ter uma seguinte situação, nunca, ou seja, quando é que eu nunca posso usar a crase? Hoje, nós vamos eu vou dividir essa aula em 2 partes. Hoje é a primeira parte. Hoje nós vamos ficar com a seguinte situação, sempre. Como eu uso a crase, quando sempre eu uso a crase, ok? Então vamos lá. Vamos ver aí algumas regras básicas em que sempre eu uso crase, ok? Eu coloquei este exemplo aqui para vocês. João voltou à cidade natal. Tudo sem crase. Eu não coloquei crase nenhuma. Professora, tem uma dúvida. João voltou à cidade natal? Tem crase esse A? Não sei. Vamos ver aí, fazer uma macetezinho, uma dica para você saber se esse A é craseado ou não. Olha só. Geralmente, né, você tem aqui um substantivo feminino que vem logo depois do A, certo? Então vamos ver aí se esse A é craseado. Como é que eu vou fazer?
Depois do A vem um substantivo. Você pega esse substantivo que vem logo após do A, que é feminino, transforma esse substantivo num substantivo masculino. Então eu posso colocar assim, ó. João voltou ao país natal. Vamos lá. Então, eu troquei aqui a palavra cidade, que é uma palavra feminina, pela palavra masculina país. Se ao trocar uma palavra feminina pela masculina, se der ao, o meu A aqui é craseado. Por quê? Porque o ao é uma preposição, né? O ao é a preposição a mais o artigo definido o. Quando eu troco a minha palavra depois do a por uma palavra masculina, se der ao, o a é craseado, ok? Agora só, olha outro exemplo. Os documentos foram apresentados à juíza. Tem crase nesse a? Não sei. Vamos ver se tem crase? Vamos trocar a palavra feminina juíza por uma palavra masculina. Troquei aqui, juiz. Lembre-se que eu falei no exemplo anterior que se eu trocar a palavra feminina pela palavra masculina e antes da palavra masculina obter ao, o a aqui é craseado. Ou seja, os documentos foram apresentados ao juiz. Olha a preposição aqui. Se deu ao na frente da palavra masculina que eu troquei, este a é craseado, ok? Agora eu vou falar de uma regrinha básica da crase com nomes geográficos. Nomes geográficos o que seria? Cidade, lugares, tá? Então eu vou falar da regrinha básica que sempre usa a crase com esses nomes geográficos. Olha, eu coloquei aqui 2 exemplos, ok? Olha só, foi a França. Tem crase nesse a França? Não sei. Vamos fazer um pequeno macete aí pra gente descobrir se tem crase ou não. Olha só, se eu trocar o meu a aqui por para a, se der certo, se casar, se der resultado, o a aqui é craseado. Olha só, foi a França, foi para a França. Deu certo, não deu certo? Não casou? Casou. Se aqui aceitar o para a, este a é craseado, ok? Agora, se eu trocar o meu a aqui e não casar aqui, não der certo o para a, o meu a não é craseado. Fui a São Paulo. Tem crase, professora? Vamos trocar o a por para a. Se casar, tem crase. Se não casar, se não der certo, não tem crase. Fui a São Paulo. Você fala, fui para a São Paulo? Não. Você fala, fui para São Paulo. Aqui, o para a não casou, não deu certo. Se não deu certo aqui, aqui não tem crase, ok? Uma outra dica para descobrir se o a é craseado na questão com nomes geográficos, vou ensinar um outro macete aí para vocês saberem se o a é craseado ou não. Olha só, quando eu tiver o verbo retornar, você vai trocar o verbo retornar pelo verbo voltar. Se der da, o a é craseado. Se der de, o a não é craseado. Olha só, retornou à Argentina. Vou substituir o verbo retornar por voltar. Voltou da Argentina. Deu certo aqui? Deu certo aqui. Portanto, aqui este a tem crase, né? Se o a for substituído por da,
Deu certo, tem crase. Agora, olha só. Vou substituir o verbo retornar aqui pelo verbo voltar. Se der, dá, o A é craseado. Se não der, se der de, o A não é craseado. Retornou a Roma. Voltou de Roma. Olha só. Deu D, não deu D? Não casou o dá. Casou? Não casou. Então aqui não tem crase, ok?